como eu venho falando, mês de agosto, mês dos pais, todas as sextas-feiras nós temos aqui uma expositora, tá? E hoje nós temos a Dona Sônia, que vem de Ribeirão do Pinhal, que vai nos passar a exposição do tema da noite com todo carinho. Muito obrigado, pode ser. Boa noite a todos. A nossa alegria muito grande. Não precisa. Nossa alegria pelo convite e de podermos estar aqui com vocês. Como disse o irmão, sabemos que a casa comporta muitas criaturas desencarnadas também, que se preocupam com o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós. E esse tema, reconcilia-te primeiro, ele nos leva até Jesus, porque tudo que fala de moral, de amor, nos remete a Jesus, que foi o Espírito, que é o Espírito mais evoluído, mais elevado, que já pisou a Terra, que já andou por aqui no planeta, exemplificando. Nós sabemos que depois de Moisés, que trouxe a ideia de um Deus punitivo, de um Deus que castigava devido ao povo que ele recebera, para domar um pouco todos aqueles equívocos, vem Jesus e traz a lei do amor, falando também do Deus único, nosso Pai Celestial, mas dando aquele cunho de amor para a nossa vida. E desta forma, Jesus trouxe a luz para nós. Pode mudar, filha, por favor. Ele trouxe essa lição que nós tomamos como lema, como tema para a nossa fala de hoje, que é reconcilia-te. Então, Jesus nos fala: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, essa fala de Jesus, ela nos fala da necessidade de nós fazermos aquela transformação. Temos na figura de Saulo de Tarso, aquele grande personagem da história, que quando conheceu Jesus pessoalmente na entrada da cidade de Damasco, para onde se dirigia, Jesus já desencarnado se materializa frente a ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se joga ao chão e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então, na época, a palavra Senhor, o qualificativo Senhor, dizia que a pessoa se sentia submissa, subalterna a quem se dirigia. Então, quando diz Jesus, para Jesus, Senhor, ele já demonstra, ele patenteia a sua transformação. Outra mudança também, transformação, transmutação. Maria de Madalena, quando conhece Jesus, ela mostra o seu lado de amor. E essa palavra de Jesus, para nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos, enquanto estamos caminhando junto, enquanto estamos encarnados. Por quê? Diferenças individuais, diferenças de personalidade, diferença de modo de criação,
diferença de valores. Todos nós temos. Isso é patente. Essa diferença entre famílias, gostos, cultura, tudo temos as diferenças. Mas a questão da reconciliação. Conciliar é achar um acordo. Reconciliar, como disse Jesus, é se reaproximar. É essa tarefa difícil de transformarmos-nos interiormente, buscando o não julgamento. Por favor. Então, daí na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, do jeito que entendia Jesus? Porque Jesus, ele não só falou, ele não deixou nada escrito, não fundou nenhuma religião, mas ele era a carta viva de Deus. Então, benevolência para com todos. Nós sermos benevolentes, bons de coração. Indulgência para com as falhas humanas. E também perdão das ofensas que a gente recebe. Uma das mais difíceis tarefas do ser humano é a convivência. Quando se é patrão, quando se é empregado, quando se trabalha junto, colegas de serviço, a convivência é muito difícil. Ali aparecem todas as dificuldades, aparecem os problemas de relacionamento. Então, a caridade dita por Jesus, ensinada por Jesus, ela nos fala que nós precisamos ser indulgentes, quer dizer, compreender, porque nós sabemos. Por favor, você tira para nós agora o microfone? Tira. Então, quando nós analisamos que nós estamos aqui no mundo, muito obrigada. Quando nós analisamos que estamos no mundo de diferentes estágios evolutivos, imaginemos uma escada de valores, onde cada criatura de Deus está num patamar. Imaginemos uma escola, porque a Terra é considerada uma escola muito sagrada para todos nós. Imaginemos uma escola onde matriculamos os filhos, ou os netos, quem quer que seja. Então, os alunos mais aplicados, eles conseguirão passar, mudar de série, ser aprovados. Muitos alunos não estão nem aí com o estudo, não se incomodam, não querem. Outros rasgam o material escolar, jogam fora, não dão valor para uma oportunidade. E ainda batem às vezes nos colegas e ferem. Então assim somos nós no mundo, na Terra, na escola da Terra. Nós somos iguais alunos. E muitas vezes nós estamos repetindo a série que nós fomos reprovados. Nós estamos de novo retomando a cartilha da vida para que possamos recomeçar. Começar de novo. É a lei da reencarnação. Essa lei de Deus, nós espíritas não achamos que existe a reencarnação. Não pensamos que tem reencarnação, nós temos certeza, porque senão não acreditaríamos na justiça divina. Se nós tivéssemos a menor dúvida sobre a reencarnação, nós não poderíamos crer. Como é que nós vamos ensinar para uma criança que Deus é justo? Quando uns têm uma mesa farta que não sabem o que comem, jogam fora o excesso de comida, outros, nos latões dos supermercados, dos sacolões, procuram avidamente alguma coisa para matar, para tapear o estômago. E daí? Numa família, muitos são perfeitos, outros têm deficiências de toda ordem. Ué, mas Deus não é pai de todo mundo? Deus não é o Pai Supremo de amor, de bondade e misericórdia? Então, aí vem
A doutrina espírita nos fala da lei da reencarnação. Essa lei, ela nos proporciona recomeços. E nós damos um trabalho danado para a espiritualidade quando precisamos voltar do mundo espiritual para cá, ou em outro planeta equivalente à situação da Terra. Então, nós damos um trabalho danado para que eles organizem nosso retorno no país, na família, na cultura, na cor dos olhos, na cor da pele, enfim, em toda a nossa organização física, mental, para que tenhamos oportunidade de retomar aquela carteira na escola da vida. Então, mas tem alunos que aproveitam mais, outros aproveitam menos. Daí, aquele que está num degrau maior, num degrau superior, ele deve ter indulgência com as falhas do outro que está mais para baixo. E não pisotear para que ele caia da escada e vá lá para baixo de novo. Não. Mas entender como um irmão que não aproveitou a lição. Um irmão que não aproveitou tudo aquilo que lhe chegou através da família, dos amigos, da escola convencional, da religião. Mas como é importante pegarmos o filho pela mão e levar para a igreja, que nos faz mais bem ao coração, que nos traz mais benefícios. Então, precisamos de pequenininhos já acostumar. Tem gente que fala assim, quando tiver 18 anos ele escolhe. Escolhe que jeito, se ele não foi treinado? É igual um músculo do nosso corpo. Se não treinarmos, ele não vai fazer determinadas tarefas. Então, precisamos pegar pela mão, vai e vai. E não tem escolha. Esses dias, lá em Pinhal, nós vimos um senhor que recolhe muito material reciclável. E ele deixou a menininha dele brincar em casa um pouquinho com a nossa neta. E daí chegou a hora da evangelização da igreja dele, ele foi buscar. E ela dizia, não, pai, eu quero ficar mais um pouquinho. Não, agora é hora do teu estudo. Então vamos. Então essa questão da indulgência para as imperfeições dos outros, a benevolência de olharmos para o outro e compreendermos a situação, e o mais difícil é o perdão das ofensas, o perdão daquilo que nos fazem e que nos deixam muitas vezes magoados com a vida, não é? Por favor. Então, agora, perdoar. O que é perdoar? Perdoar não é esquecer, não. Se você esquecer, você está com um problema de memória. Perdoar é entender as diferenças de vibração, de estágio evolutivo, de patamar, de tudo que nós podemos vivenciar. Então, essa advertência sobre o perdão que Jesus nos fala, ela é um perigo, ela abre os olhos sobre a seriedade do perigo de nós mantermos dentro de nós essa vibração negativa do ódio, do rancor, de tudo, essa mágoa, porque isso tudo vai gerar para nós sofrimentos de toda ordem. Há no livro do professor Boberg de Jacarezinho uma fala que ele diz assim: você sentir ódio pelo outro é a mesma coisa que você tomar veneno e desejar que o outro morra. Porque é você que vai se prejudicar, é você que vai ter o sofrimento, é você que vai carregar aquela nódoa no teu espírito, né? Então, quando nós recebemos de Jesus essa advertência do perigo que é nós mantemos em nós o sentimento negativo, então ele nos fala que é uma coisa muito séria, que nós precisamos abrir os olhos para toda essa realidade, né? Acertar as coisas que for possível acertarmos com todas as pessoas, não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar nada, ódio principalmente, né? E pela lei da reencarnação, nós temos oportunidade de nos reencontrarmos com desafetos. Então são os desafetos, eles que vão nos oferecer aquela escola da vida, para treinarmos a tolerância,
a paciência, diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. O orgulho e o egoísmo são realmente duas chagas da alma. Quando nós passamos indiferentes ao sofrimento alheio, quando sabemos que alguém está precisando de alguma coisa, não é comigo mesmo, e viramos as costas. Quando nós nos sentimos superiores a outras pessoas, quando na verdade existe um sentimento chamado igualdade, que nos abre os olhos para a realidade que Deus nos fez igual a todos. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Todos somos filhos de Deus. Todos temos a mesma filiação. Nosso Pai é o mesmo para todos nós. Então é muito importante que nós, transportando, quando nós vamos para o mundo dos espíritos, nós vamos lá como estamos, como somos. Porque não vai acontecer nenhum milagre de falar, virou anjo, desencarnou, morreu na língua popular, virou anjo. É santo agora. Não acontece milagre nenhum. Porque o espírito, a nossa alma, nós somos espíritos imortais que somos levados para um mundo que nos atrai por afinidade, que nos atrai como um ímã poderoso, que nos atrai pela nossa energia alimentada por tanto tempo. Então essa energia, ela nos faz criar como se fosse uma moldura de um quadro, e nós temos em torno de nós essa energia. Então essa aura, como se diz, nós somos imantados pela energia daquele mundo que é semelhante ao nosso gosto, ao nosso hábito, à nossa cultura, ao que nós fazemos. Então, o que acontece? Transportados para o mundo espiritual, lá nós vamos continuar agindo do jeito que nós fazemos, né? E de acordo com a carga construtiva do amor que desenvolvemos na Terra, ou com a carga destrutiva do ódio, não é? Então, vamos continuar a receber lá, de acordo com as nossas obras, com os nossos sentimentos. Então, é preciso amar os inimigos. Jesus, numa das suas falas, ele disse que é preciso amar os inimigos. E amar os inimigos não é você chegar na frente de uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que te prejudica, que faz o possível para te incomodar, para te prejudicar, e chegar e abraçar hipocritamente. É não alimentar nenhum sentimento negativo para com essa pessoa ou essas pessoas. Inimigos. Então nós não vamos ser hipócritas. Então, mudando o sentido dessa palavra de Jesus, quando ele nos fala para amar os inimigos. Então é tão grande a lição de amor de Jesus, que ele fala para a gente progredir bastante, ao ponto de amar bastante para não ter inimigo. Se você ama bastante, você não vai nem considerar teu inimigo. Você vai ver que ele é uma criatura que ainda não teve a felicidade que você já tem, de ter uma religião, de ter uma família, de ter um aprendizado, de ter um autoconhecimento, de ter fé, muita fé em Deus, que é o nosso Pai. E nós precisamos melhorar, sem trazer para nós a influência dessas outras pessoas. Conta-se que um homem encontrou um amigo, e o amigo convidou a ir até uma banca de jornal. E chegando perto do jornaleiro, falou assim para o dono da banca: por favor, bom dia, o senhor pode me oferecer o número do jornal? O dono da banca pegou o jornal, bateu assim, tom. Ele falou assim: muito obrigado, muito bom dia para o senhor, um excelente fim de semana. O amigo dele ficou olhando, saíram os dois, e ele diz assim para o amigo: por que você tratou tão
tão bem aquele homem estúpido. Você não percebeu que ele é sem educação? Percebi, claro que eu percebi. E você continuou tratando ele tão bem desse jeito? Ah, meu irmão, eu nunca vou deixar que outra pessoa dite a minha maneira de agir. Nunca vou. Então eu continuo com a minha postura, colocando em prática as coisas que eu aprendi na vida. Então, essa singela lição, essa singela história, ela nos fala de que a gente muitas vezes recebe um olhar pesado, um olhar de inveja, de ciúme, de raiva, de qualquer coisa negativa, mas nós não vamos deixar que essa atitude do outro chegue até nós, porque nós estamos rodeados de amor, o amor que Jesus nos ensinou, não é? Então, nós devemos amar os inimigos, ou não tê-los de preferência, para evitar abrigar em nossas vibrações íntimas desequilíbrios que permitam que sejamos rastreados por aqueles a quem ofendemos. Como dissemos há pouco, nós criamos em torno de nós uma aura, criamos em torno de nós essa moldura, e por ela nós somos reconhecidos pelos Espíritos. Quando Jesus nos dá aquela informação de que nós devemos ter essa reconciliação, por quê? Na literatura espírita nós encontramos muitos livros que falam, que esclarecem para nós que quando nós não conseguimos nos reconciliar com esses adversários, e eles desencarnam primeiro do que nós, eles levam toda aquela carga de ódio, de sentimento de vingança, de mágoa, de tristeza contra nós. Então eles, livres do corpo físico, são difíceis de serem encontrados, mas nós não. Nós estamos dentro do veículo de carne. Então, o que pode acontecer? Ele pode se juntar com outros espíritos que vibrem no mesmo patamar vibratório que ele e virem até nós, que são os casos, então, de obsessões. E o que seriam as obsessões? Seriam as interferências, as influências espirituais negativas, que os espíritos que nos querem mal vêm até nós com espírito de vingança, de querer bagunçar a nossa vida. Enfim, eles querem atrapalhar a nossa vida. Nos primeiros anos nossos, na casa espírita, quando chegava alguém obsediado, a gente ficava tão penalizado com aquela pessoa que estava ali, e o outro era então o algoz, judiando daquela criatura. Mas, com o tempo, nós fomos entendendo que aquele espírito que queria se vingar já tinha sido vítima desde que hoje é vítima, e que no passado foi algoz. Então, essa questão da reconciliação, enquanto estamos a caminho com os nossos adversários, é uma lição, é um ensinamento profundo de Jesus, que conhecia como ninguém a alma humana. Ele olhava para a pessoa, ele já via o desenrolar de várias encarnações para ver onde nascia o problema daquela pessoa que estava sofrendo. Jesus tinha um olhar, e nós tínhamos tanta curiosidade para saber a cor dos olhos de Jesus, não sei porquê, mas nós tínhamos muita curiosidade, até que encontramos nos livros Mulheres Fascinantes e Homens Notáveis, da Sirineia, e encontramos os livros dela que diz que os olhos de Jesus eram azuis, contrariando os da sua raça, né? Que deveriam ser negros ou castanhos muito escuros. Mas era uma curiosidade que a gente tinha desde criança e que ficou satisfeito. Então Jesus, ele olhava para a pessoa e já via aquele desenrolar como um filme que roda muito rápido. E ele localizava lá a origem do problema daquela criatura. Então, o arrependimento sincero,
quando estamos aqui na terra e fazemos, como dizia Santo Agostinho, espírito. Santo Agostinho nos aconselha que todas as noites, ao nos deitarmos, nós devemos fazer um exame de consciência, para ver se a gente magoou alguém, ofendeu alguém, se a gente deixou de fazer um bem que estava ao nosso alcance, se não fizemos nenhum mal para ninguém. E se a consciência doer, procurar ajustar no dia seguinte já. Não deixar a coisa envelhecer, não. Então, quando esse arrependimento é sincero, conforme foi com Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, daí depois que Jesus foi crucificado, Pedro se arrependeu tanto de ter se escondido atrás daquelas negações, mas o seu arrependimento, o seu remorso, deu-lhe um impulso para que ele, através dessa negatividade que estava vibrando no seu coração, ele resolvesse então arregaçar as mangas e trabalhar pela implantação da Boa Nova, conforme Jesus havia pedido aos seus discípulos. Então, nós precisamos, quando sentimos esse remorso, esse arrependimento, não vai curar o que nós fizemos errado, mas vai nos dar já uma calma, vai nos amortecer um pouco aquela consciência pesada e vai nos dar direcionamento para que a gente tenha condição emocional de colocar, então, o perdão, a boa obra, a participação, porque Jesus, ele nos fala que todo mundo erra, que atire a primeira pedra quem tiver esse pecado, disse na linguagem dele. Então todos nós erramos, mas não vamos ficar com isso, minha culpa. Não, vamos trabalhar para tirar essa culpa de dentro de nós, não é? Então essa questão, quando Jesus curava as pessoas, ele batia nos ombros dela e dizia: vá, não peques mais. Quer dizer, não vai cair em tentação outra vez, cair no mesmo equívoco outra vez, que você já caiu, não é? Então, amenizando a dívida para com a nossa própria consciência, nós vamos tirando arestas da nossa alma, vamos nos acalmando, vamos então, através do amor. E quem que é a figura máxima do amor, de exemplo para nós? É Jesus, o Cristo de Deus, né? Então, nas diretrizes dos espíritos, aqueles espíritos superiores, benfazejos, que se preocupam conosco que aqui ainda estamos, temos um exemplo maravilhoso daquele médico, né? Bezerra de Menezes. Ele trabalhou tanto, sabemos dele que certa feita ele era médico no Rio de Janeiro, e então uma senhora foi consultar, falou: não vou nem levar a receita, não tenho dinheiro para comprar nem pão, comprar remédio. Ele olhou na mão dele, estava anel de formatura. Ele tirou sem hesitar, tirou e falou: leva, esse anel é caríssimo, dá para a senhora encher sua casa com alimentos, comprar o remédio, ainda vai sobrar troco, então vá. Outra vez, Bezerra de Menezes, no consultório médico, chega um homem, ele diz assim: doutor, por caridade me ajuda, eu estou sem dinheiro para comprar um pão para os meus filhos. Ele olhou na carteira, não tinha dinheiro, porque ele estava tudo para os pobres. Pegou no bolso, não tinha nada, pegou no outro bolso, não tinha nada. Ele falou: Jesus, o que eu faço? Me tira dessa situação. E veio a intuição na cabeça dele: dá um abraço bem gostoso nesse hora. Ele se aconchega aquele homem. Enquanto ele abraçava, ele ligou o pensamento no alto, o pensamento nessas criaturas espirituais superiores que nos querem bem, e pediu: me ajuda a ajudar essa criatura. Bom, foi embora para casa, o homem foi para sua casa. Passado 1 mês e pouco, volta esse irmão lá no consultório, já de roupinha mais limpa, arrumadinho. Ele falou assim: pois não, eu vim aqui para lhe agradecer, doutor. Aquele abraço que o senhor me deu
Foi de uma energia tão grande, foi um abraço tão maravilhoso, um abraço tão cheio de ternura, que eu cheguei em casa e fiz a mesma coisa. Chamei minha esposa, chamei meus filhos e nos unimos num abraço muito grande e pedi a bênção de Deus para nossa família. Daí comemos alguma coisinha, eu saí, logo encontrei um emprego. E hoje eu estou aqui. Já venci o meu primeiro mês e eu estou aqui. A minha vida é outra, graças ao teu abraço. Então, Bezerra de Menezes, dizem os nossos irmãos benfeitores, que ele é um espírito tão evoluído, que ele já merecia ir para um mundo superior. E ele não aceitou essa promoção. Ele disse: enquanto na terra tiver um irmão sofrendo, eu não tenho coragem de usufruir dessa benesse. Eu estarei lutando por eles, junto deles. Então, o que é isso? É as diretrizes desses espíritos superiores que trazem para nós e que devolvem o ensinamento de Jesus com a sua pureza original. Porque Jesus, quando estava aqui, ele sabia que com o passar dos séculos, dos milênios, a sua mensagem seria deturpada pelos homens. A sua mensagem seria então substituída, colocaram palavras na sua boca, tiraram outras palavras que ele disse. Então ele se preocupou em deixar essa mensagem na sua pureza original. E as diretrizes, os ensinamentos que os nossos irmãos superiores nos trazem, eles nos fazem voltar a entender, a compreender, a aceitar, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que Jesus ensinou na sua pureza original, não é? Então, e toda essa informação nos tiram daquela acomodação, daquela inércia, daquela, entre aspas, preguiça. Amanhã eu faço, mês que vem eu faço. Não, eles nos movimentam para que nós encontremos Jesus dentro de nós, para que através da oração nós possamos sintonizar, nos conectar com o alto. Então, se nós tiramos tudo isso dentro de nós, nós não vamos ter mais ódio, nem mágoa, não vamos ter ressentimento. Alguém nos faz algum mal, nós vamos nos reconciliar com ele. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo que quando procuramos alguém que nos magoou ou que nós magoamos, se a pessoa não quiser aceitar a nossa bandeira branca da paz, não quiser aceitar as nossas desculpas, o problema é dele, não é mais nosso, não está mais aqui dentro. Nós tiramos tudo de negativo de dentro de nós e tentamos trazer aquela pessoa para nós. Ele ainda é um espírito renitente, é um espírito atrasado, é um espírito que guarda mágoa. Daí a mágoa está dentro dele. Nós nos sentimos plenamente refeitos de tudo isso, né? Então nós nos colocamos na direção do amor, na direção do perdão, que são forças construtivas e que nos levam para Deus. Quando queremos consertar uma situação difícil, alguém não aceita, fizemos a nossa parte. E os espíritos protetores sempre estarão com aquele que demonstrar a maior boa vontade na manutenção da paz. E como estamos precisando de paz? Como o mundo está carente de paz. Então, às vezes a gente pensa, puxa vida, eu sou só um. Não vai adiantar nada. Só o meu pensamento não vai resolver. Mas, quando nós entramos numa casa abençoada como essa, todos vêm com boa intenção. Ninguém vem para o mal. Então, é aquela soma. A soma de um, mais o outro, mais o outro. Então, formamos aquele elo de amor em outras cidades, em outras igrejas, em outros templos. Para o alto sobem
aquele reflexo daquela luz que parte daquele encontro espiritual. Então, podemos ajudar, sim. Podemos ajudar, fazer a nossa parte, tirar de dentro de nós tudo que é negativo. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Então, para fecharmos o nosso raciocínio, nós nos lembramos de uma pequena história que é sobre a reconciliação. Ela nos conta a história que acontece muito de dois irmãos que receberam do pai uma herança muito grande e começaram a brigar. Até aqui é meu, daqui para cá é teu, e começaram a brigar a ponto de querer se matar. Daí então, um deles, que era um pouco mais calmo, falou: eu vou fazer uma cerca, e daí quero ver só se esse bandido vem para cá. E procurou se informar onde é que havia um bom cerqueiro, daqueles que fazem a cerca para não ficar caindo tão cedo. E ele então recebe a orientação que em tal lugar tinha um cerqueiro muito bom. E ele vai atrás do cerqueiro. Vai atrás, contrata os valores e tal. E ele tem uma emergência e precisa viajar. E vai ficar muitos dias fora. Quando ele retorna, e ele olha para ver o que o homem havia feito da cerca. No lugar da cerca, o cerqueiro havia construído uma ponte. E ele então, ele fica inflamado de raiva, busca o cerqueiro e fala: eu não pedi para o senhor fazer ponte, eu pedi para o senhor fazer uma cerca para me separar do meu irmão, porque nós não temos condições de conviver. Nisso, o cerqueiro argumenta com ele, da família, da importância, da reconciliação. E quando ele olha na ponte, vem vindo o irmão, a esposa, os filhos, todos sorridentes. E eles então se abraçam. E o amor, que é a maior energia do mundo, ele dissolve toda aquela negatividade. E eles então se reconciliam e passam a vibrar o amor ensinado por Jesus. Muito obrigada.